boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz da parte de Cristo Jesus seja com todos nós nessa noite, dia 23 de maio de 2021, domingo este, o penúltimo domingo do mês de maio. Nós estamos aqui no mês de maio, o mês da família, falando sobre família, e é muito bom estarmos reunidos como família de Cristo para louvá-lo e bendizer o seu santo, bendito e augusto nome. A palavra do Senhor, lá no Salmo de número 113, verso de número 2, vai dizer exatamente assim: seja bendito o nome do Senhor, desde agora para todo o sempre, seja bendito o nome do Senhor. Que nós possamos bendizer a cada dia o nome do nosso Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Graça e paz, irmãos. No Salmo 113, do 1 ao 3, diz assim: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, como é bom saber que temos um Deus tão grandioso, tão majestoso, mas que se importa conosco. Como é bom saber que o Senhor está na glória,
e tem se importado conosco a cada dia. Obrigado pelo teu amor, Senhor, obrigado pela tua fidelidade, obrigado porque o Senhor se importa conosco. Mas o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nós, Senhor, temos que render a cada dia louvores a Ti, porque conhecemos esse Deus maravilhoso, porque andamos com esse Deus majestoso e que sempre está ao nosso lado. Louvado e bendito seja o Teu nome para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Te convido para acompanhar a leitura bíblica que se encontra no livro de Números, capítulo de número 6, do verso 22 até o verso de número 27. E eu creio que seja um texto muito conhecido dos irmãos, é um dos textos mais bonitos da Bíblia e é a bênção araônica, né? Nós podemos dizer assim, a bênção que o Senhor ensina a Moisés, ensinar para Arão, despejar sobre a sua família. Números capítulo de número 6, do 22 ao 27, vai dizer exatamente assim: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos assim, vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Que Deus assim possa abençoar todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Esse Deus que é o Deus que nos abençoa, esse Deus é um Deus que é capaz de nos guardar, de cair nos pecados que nós temos cometido. Infelizmente, muitas vezes nós não buscamos a face de Deus em oração, buscando que Ele nos ajude a não pecar como temos pecado. E temos que recorrer a Ele em oração, buscando perdão das suas mãos. É fato que o Senhor Ele vai sim nos perdoar, não porque nós somos bonzinhos, porque nós somos merecedores, não. Porque Deus Ele nos ama incondicionalmente e Ele está de braços abertos para nos perdoar. O Senhor, Ele não nos perdoa porque nós falamos: olha, Senhor, eu estou arrependido e eu não vou fazer mais. O Senhor talvez Ele vai virar para você e falar assim: eu sei que você vai fazer. Eu sei que você vai fazer, mas eu te perdoo, porque eu te amo. E nesse sentido, então, nós temos a oportunidade de orar ao nosso Deus, buscando a face de Deus em oração, buscando perdão vindo das suas mãos de amor. Se nós afirmarmos que estamos sem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Portanto, busquemos perdão vindo das mãos do Senhor. Ajuda-me, Senhor, ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos te dou, os meus planos, meu querer, deixo em teu altar. Posso mais viver para mim mesmo, ajuda-me, Senhor.
te dou os meus planos, meu querer, deixa em teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de confiar, que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Não posso mais viver pra mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos. Te dou os meus planos, meu querer, deixa em teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de renúncia, de confiar, lugar de confiar, que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de renúncia, de confiar, lugar de confiar, que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Estou no teu altar. Estou no teu altar. Estou no teu altar. Senhor Deus, Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Pai, pelo perdão que o Senhor derrama em nossas vidas todos os dias, Pai. Mesmo nós sendo falhos muitas vezes, nós cometendo diversos erros, Senhor, o Seu amor transpassa isso e o Senhor derrama a Tua graça sobre nós, Pai. E por isso nós somos gratos, Senhor. Gratos por a Sua misericórdia sobre nós renovar todos os dias, Pai. Nós Te agradecemos a esse perdão recebido, Pai, em nome de Jesus. Amém.
E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, o nosso Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. São esses dois versículos que estão lá em 1 João, primeiro capítulo, versos 8, que nós lemos antes da oração, e verso de número 9, que nós lemos agora, que exprimem tudo aquilo que o Senhor pode fazer quando nós buscamos a face dEle em oração, buscando o perdão vindo das nossas mãos. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. E na certeza de que você pediu com todo o seu coração para que o Senhor o perdoasse, tenho certeza de que nós fomos perdoados. E por isso, nós louvamos ao nosso Deus nesse momento. Louve a Deus conosco. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Com teus braços de amor, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço,
longe do teu amor. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda
com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Chegamos, irmãos, ao momento em que nós somos instruídos pela palavra do Senhor. Temos a certeza de que o Senhor já esteve conosco, está conosco desde o início desse nosso culto. Mas nesse momento nós vamos orar e pedir a direção de Deus, pedir a presença e a companhia do Espírito Santo, para que Ele possa falar aquilo que o Senhor tem para nós na noite de hoje. Feche seus olhos, vamos buscar a face de Deus em oração e pedir a direção e a iluminação do Espírito Santo. Pai, temos a certeza de que desde o início do culto o Senhor está conosco, falando com o Teu povo, agindo no meio do Teu povo. Mas agora nós pedimos, Senhor, a iluminação e a direção do Espírito Santo, para que nós possamos compreender cada palavra que o Senhor tem a nos dizer essa noite, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que eu possa ser usado como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Como o Senhor de antemão colocou essa Sua palavra em meu coração, possa também, Senhor, colocar no coração de mais e mais irmãos nessa noite, de todos aqueles que ouvirem. Portanto, que o Teu Santo Espírito nos acompanhe nessa noite e fale aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, por essa rica oportunidade. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Temos nesse mês de maio falado acerca da família, né? O tema acerca da família, e nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de trazer um texto muito especial para trabalhar com os irmãos, texto que há 11 anos, também no mês de maio,
em comemoração ao mês da família. Eu fiz a minha primeira pregação lá na IPI de Cidade Tiradentes, ainda congregação da IPI de Vila Carrão, no meu primeiro ano de seminário, em 2010. Eu fiz a minha primeira pregação como seminarista, né, ingressante nesse ministério pastoral. E fui levado, né, recebi o convite, e na ocasião eu também trouxe uma mensagem em cima do texto que nós leremos hoje, o texto que nós trabalharemos nessa noite, que é o texto de Ruth, capítulo 1, do verso 15 ao verso de número 19. Ruth, capítulo 1, do verso 15 ao verso de número 19. Esse texto vai dizer exatamente assim: olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Ruth: você deveria fazer o mesmo. E Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for eu irei, e onde você viver, ali eu viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali eu morrerei e serei sepultada. E que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa que não seja a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Esse texto vai nos trazer uma lição muito bonita. E um tema talvez um pouco chocante e controverso para algumas pessoas. A sogra que a nora amou. A sogra que a nora amou. Difícil essa, né, irmãos? Segundo os para-choques dos caminhões, né, são os homens que mais se incomodam com as suas sogras. Porém, de acordo com uma universidade, a Universidade de Cambridge, uma pesquisa da Universidade de Cambridge, quem mais reclama mesmo das sogras são as noras, são as mulheres. Cerca de 60% das noras contra 15% dos genros, estudados pela psicóloga Terry Apter, tinham problemas com as suas sogras. Mas será que o direito à reclamação é sempre dos genros e das noras e nunca das sogras? A mesma pesquisa, ela deu origem a um livro que se chama O que Você Quer de Mim, né? Aprendendo a se relacionar com os sogros. E essa pesquisa vai apontar que noras e sogras, elas reclamam umas das outras em proporções idênticas. Como as duas são feitas da mesma carne e osso que o restante da humanidade, reclamações divididas são um bom início de que, se às vezes quem exagera é a sogra, por outro lado, às vezes, quem azeda esta relação são as noras. Mesmo que não ganhem fama nos para-choques de caminhão. Para a psicoterapeuta Elizabeth Menezes, a imagem da sogra problemática, ela é uma construção cultural. Essa psicoterapeuta, ela vai dizer exatamente assim, olha, ainda que ganhe respaldo psicanalítico diante da hipótese recorrente de que a sogra pode ver a nora em uma ameaça que tenta roubar-lhe o filho, isso não significa que seja um problema padrão das sogras, muito menos que elas sejam as únicas que podem encontrar obstáculos nessa relação. Não existe um papel mais ou menos problemático no triângulo nora, sogra e filho. Os indivíduos vão se comportar de acordo com as relações que construíram ao longo das suas vidas. A mãe pode ser ciumenta, o filho pode ser dependente, a nora pode ser territorialista, antes mesmo de o casal se formar. Quando todos partem de relações saudáveis, é difícil criarem neuroses pelo simples fato de construírem uma família.
quando a gente observa as principais reclamações que as sogras fazem das noras, né? Que as noras fazem das sogras, fica evidente que a culpa é sempre do coração pecaminoso daquela que está reclamando. A verdade é que sogras não são bruxas e noras não são princesas, ambas são pecadoras. Quer ver uma coisa? Vocês sabem quais são as principais reclamações que as noras fazem sobre as sogras? Qual é você que tem sogra, minha irmã? Você que tem sogra. Qual é as principais reclamações que você faz sobre a sua sogra? As pesquisas apontam. Olha, ela é manipuladora, sempre quer atenção, ela não respeita o meu espaço, ela se mete nas nossas decisões, ela tem ciúmes do filhinho dela, ela não nos apoia em nada, ou ela não me apoia em nada. E agora, vocês sabem quais são as principais reclamações que as sogras fazem das noras? Você que é sogra e tem uma nora, qual é a principal reclamação que você faz da sua nora? Veja também aí com atenção algumas das reclamações mais comuns. Ela não trata bem o meu filho, ela não sabe cuidar dos filhos e nem da casa, ela não se importa comigo, não me dá carinho, não me dá atenção, ela não ajuda em nada, ela é uma folgada e ela só dá valor para a família dela, né? Para a nossa família ela não dá valor. Percebeu? Percebeu? As principais queixas sempre surgem da mesma fonte. Um coração centrado em si mesmo, que não se entrega à graça e ao cuidado de Deus. Eis, por exemplo, o que a psicóloga Elizabeth Menezes vai falar para uma das causas mais comuns dos conflitos entre sogras e noras. Veja, ouça com cuidado o que ela escreve e tente discernir teologicamente essa resposta. Encarar a relação com a sogra como uma competição é um dos erros mais comuns das noras. Muitas mulheres já entram nessa relação na defensiva e a partir daí tudo é motivo para transformar pequenos atritos e mal-entendidos do cotidiano em grandes problemas que podem minar a relação. O problema entre noras e sogras, genros e sogros, enfim, o problema entre seres humanos é sempre um problema do coração que reina, ou quem governa tanto o meu mundo interior como o meu mundo exterior. Quem é que governa o seu mundo interior e o seu mundo exterior? Deus ou você mesmo? Sempre quando nós nos colocamos no centro, surgem choques de relacionamento. Mas voltando para o texto que nós lemos, esse texto ele narra uma cena memorável de Ruth com a sua sogra Noemi. A história ela é belíssima. Aliás, todo o livro de Ruth é lindíssimo. A história se abre com uma tragédia e ela se fecha com um triunfo. É a história de como Deus tomou uma moabita com o nome de Ruth, tirando-a da morte e das trevas e fez dela parte do povo da aliança com Deus. Essa não é apenas a história da bisavó de Davi. E para quem não sabe, sim, Ruth, ela é bisavó de Davi. Se não, depois você leia lá os versos 21 e 22 do capítulo de número 4, você vai ver a linhagem aí de Ruth. Mas o livro de Ruth, ele vai contar a história de como essa mulher ela foi transformada e a história de uma pecadora perseguida pela graça de Deus. É um livro muito interessante para ler, são só 4 capítulos. Você, adolescente que está nos assistindo, leia que é muito bom o livro de Ruth. São 4 capítulos, você lê rapidinho, você lê em um dia, né? Os adolescentes que não costumam ler muito a Bíblia, leia o livro de Ruth, você tirará algumas lições muito importantes desse livro. Tem um pastor amigo nosso que fala que a cena da conversa entre Orfa, Ruth e Noemi, né? A sogra e as noras, é uma conversa de manicure, na verdade uma conversa de pedicure, onde as 3 estão diante ou estão na bacia
da pé de cure. As 3 viúvas que acabaram de perder os seus maridos se encontram numa situação difícil. Elas viviam numa sociedade patriarcal e nós vamos lembrar que Noemi, ela era de Belém. Ela não era moabita de nascença, não, muito pelo contrário. Ela foi de Belém para Moabe e ali os seus filhos conheceram as suas noras. Então veja que é uma situação muito difícil, onde os homens eram responsáveis por cuidar das mulheres. Além do mais, Noemi passava por uma situação muito mais difícil quando nós pensamos que o povo judeu tinha uma certa restrição quanto à região ali de Moabe. Quando nós olhamos para o Salmo de número 60, verso de número 8, nós conseguimos entender mais ou menos esta semelhança, essa relação que esse pastor amigo nosso faz sobre a bacia da pé de cure. Veja, verso de número 8 do Salmo de número 60 vai dizer que Moabe é a bacia de lavar de Deus. Quando vai falar sobre os moabitas, Deus ele coloca os moabitas numa categoria tão baixa, mas tão baixa, igual uma bacia que era usada para que os escravos lavassem os pés dos seus senhores, E era ali que Noemi se encontrava, ela e as suas 2 noras, Orfa e Ruth. É muito interessante porque mergulhadas naquela bacia de pé de cure, cheia de água quente do sofrimento, Noemi, Orfa e Ruth, elas tomam decisões que revelam bem o que estava em seus corações. As pressões, os sofrimentos, os atritos sempre extraem de nós o que há de melhor ou o que há de pior em nossos corações, e era nesse estado que elas se encontravam, ali na água quente da bacia de lavar pés. E diante do sofrimento, cada uma delas precisava tomar uma decisão e assim elas fizeram. E eu gostaria que você observasse comigo o que cada uma decidiu fazer e o que as suas escolhas revelam sobre os seus corações e as possíveis consequências dos seus atos. A primeira escolha que nós devemos nos atentar é a escolha de Noemi, que escolheu voltar para casa. Noemi, ela escolhe voltar para casa. Veja, leia do verso de número 3 ao verso de número 7. Vai falar que Noemi escolhe voltar para Judá, para a terra de Judá. E a princípio você vai pensar assim: nossa, que ótimo! Noemi ouviu a voz de Deus. Só que não, meus irmãos. Noemi, ela não escutou a voz de Deus. Ela não estava em nenhum momento atrás de Deus. Ela estava atrás do pão, do alimento. Aliás, foi pela falta do pão, pela falta do alimento que o marido, ela e os seus filhos deixaram Belém, porque Belém estava numa recessão muito grande. Quando nós lemos os 2 primeiros versos do livro de Ruth, vai contar que houve uma grande escassez e Elimeleque, que era o esposo de Noemi, pegou os seus 2 filhos e foram embora para a região de Moabe, onde ali naquela época havia uma fartura. Deus, ele não fala com eles, eles não oram pedindo a Deus uma direção, eles simplesmente decidem tentar a vida em outro lugar, já que ali na região onde eles viviam estava difícil. Para essa família era muito mais importante sobreviver do que fazer a vontade de Deus. E isso eu tenho certeza que é uma coisa que não acontece nos dias de hoje com os crentes.
Isso não acontece. As pessoas não dão prioridade às suas próprias vidas do que a fazer a vontade de Deus, não é verdade? As pessoas não tomam decisões hoje em dia pautadas segundo a sua vontade, segundo o seu entendimento. Os crentes ultimamente só têm feito o que é a vontade de Deus e não a sua própria vontade, certo? Errado. Só que não. Infelizmente, essa não é a realidade. E infelizmente isso já foi predito lá no Salmo de número 127. As pessoas só têm buscado o seu próprio conforto. Essas pessoas não querem Deus, não querem saber de Deus. E qual é o problema da mentalidade de pessoas assim que não querem saber de Deus? Que querem viver apenas para a sua casa e para o seu conforto? Primeiro, que essas pessoas transformam Deus em um lobista, num agenciador de negócio, alguém que existe para abrir portas para mim, trabalhar pelos meus interesses profissionais, pelos meus bens sociais, pelo meu bem-estar, é um captador de recursos. Pessoas assim veem Deus como um padeiro, sabe padeiro? Tem pão, eu vou comprar aqui. Não tem pão, vou para outra padaria. Quando o padeiro fizer o pão de novo, eu volto para cá. Pessoas que buscam as igrejas apenas pelo seu bem-estar pessoal, buscando bênçãos. Pessoas assim que pensam na sua casa, no seu conforto e deixam Deus de lado, veem Deus como um agenciador dos negócios e da sua prosperidade financeira. Pessoas assim transformam lugares e pessoas em objeto de consumo e não em alvos de amor. Veja o caso de Noemi, é triste, mas ela não vê o seu povo com amor, não vê a sua cidade natal com amor. Ela vê ali, olha, não tem nada aqui, eu vou embora. Nossa, lá onde eu morava está próspero, vou voltar para ter o meu pão. Nada a ver com o seu povo. Pessoas assim transformam a vida numa busca pelo sucesso e pelo bem-estar e não numa oportunidade de exercer a sua vocação, espalhando o reino de Deus aonde vai, aonde se chega. Veja o caso de Noemi, a princípio ela puxa as noras pelo braço e leva-as consigo, mas depois ela cai em si, né, e manda as suas noras voltarem. Ela tinha a real oportunidade de falar assim, não, bora, vamos lá ver, porque lá é o povo de Deus, e lá vocês serão abençoados. Moisés, ele faz isso com o seu cunhado, né, com o seu concunhado, na verdade. Quando nós olhamos lá no capítulo de número 10, do verso 29 ao verso de número 32, Moisés, ele está convidando Obabe, filho do midianita Jetro, seu sogro, né, que o acompanhasse para a terra que Deus havia prometido. E aí Obabe, ele fala que não, eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para os meus parentes. E Moisés, ele fala assim, não, por favor, vá com a gente e você também será herdeiro de tudo aquilo que o Senhor preparou para o meu povo. Seja também parte do nosso povo. Veja, Moisés, ele insiste, depois você acompanhe a leitura de Números, capítulo de número 10, do 28 ao 32. Moisés, ele insiste para que o seu cunhado esteja com ele, para que veja as proezas, os prodígios que o Senhor faria no meio daquele povo. Já Noemi não. Noemi fala assim, vamos buscar o pão. Pensando melhor, né? 3 bocas é difícil de alimentar, minhas filhas. Se vocês quiserem voltar, pode voltar, tá? Olha, eu vou até insistir. Tanto que ela insiste para Ruth. Ela fala para a Orfa, Orfa, pode voltar. A Orfa fala assim, beleza, tô indo. Ruth, pode voltar. Aí Ruth fala, não, minha filha, olha, sua cunhada já voltou. Não vamos comigo não, vamos, né? Pode voltar, volta para o seu povo. E Ruth, ela
decide não voltar. Quando você trata a vida com Deus de forma utilitária, não toma lá da cá, né? De forma consumista, né? Um uso e consumo, você vai colher os frutos amargos. Assim como Noemi colheu os frutos amargos, ela ficou sem chão onde colocar os seus pés, porque ela perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu a casa lá onde ela vivia e perdeu a casa aonde ela passou a viver. Ela não tinha onde colocar os pés, ela não tinha onde habitar. Ela teria que morar de favor, pedir para alguém cuidar dela. Porque ela não colocou a relação com Deus em primeiro lugar, colocou a si mesma sempre em primeiro lugar. Portanto, nós vemos que Noemi, ela escolhe voltar para casa por um próprio interesse. Em segundo lugar, temos aí a história de Orfa, que escolheu virar as costas. Veja lá, verso 14 e 15. Noemi, ela fala para suas noras: olha, voltem. E aí o que Orfa faz? Ela fala: não, vou com você. Não. Noemi fala: voltem para os seus parentes. E Orfa fala: beleza, tô indo, fui. Se o coração de Noemi estava apenas na casa e nas coisas que ela não conseguiu manter em casa, nós vemos que o coração de Orfa, ele estava na sua parentela, no lugar onde ela nasceu, no lugar onde ela cresceu, nos seus ídolos pagãos. Noras assim, aliás, pessoas assim que tiram os olhos de Deus e vivem para si mesmas, para os seus usos e costumes, para a sua religião, para a sua idolatria, viram as costas para os outros assim. Pessoas que não conseguem abandonar os seus velhos ídolos, as suas velhas práticas, abandonam pessoas e Deus assim. Tem um conhecido que viveu uma vida, podemos dizer assim, entregue às drogas e à bebida. Então ele se converteu, né? Ou se convenceu, se assim nós podemos dizer. E estava na igreja firme e forte. E no primeiro sinal de problemas, ao invés dele olhar para Deus, para a pessoa de Deus que estava de braços abertos para apoiá-lo, para ajudá-lo, ele vira as costas para Deus, vira as costas para a sua comunidade e se volta para os seus velhos ídolos, porque ali era mais fácil, era mais cômodo, era um lugar confortável do qual ele conhecia, do qual ele já havia experimentado, e volta a usar drogas, volta a beber compulsivamente. Novamente, resgatado após um período de tempo, volta para a igreja, começa até a pregar, mas novamente, um problema ao qual muito pequeno para Deus resolver, mas onde essa pessoa não via mais solução. Ao invés de se ajoelhar e se colocar diante de Deus, colocar esse problema em sua vida diante de Deus, ele novamente vira as costas para Deus e volta para os seus velhos ídolos novamente. Pessoas assim são conhecidas como órfãs, que viram as costas para Deus, viram as costas para as outras pessoas, para viverem a sua velha vida, as suas velhas práticas. Mas tem uma terceira pessoa e uma terceira lição. Ruth, aquela que escolheu viver com Deus. Ruth, ela escolhe viver com Deus e faz a declaração mais linda e mais bela que nós podemos ver. Uma declaração de amor de uma nora para uma sogra.
olha, não fale para que eu te deixe, a partir do verso de número 16, olha, não fale para que eu te deixe, não insista que eu parta, aonde você for, ali eu irei, onde você viver, ali eu viverei, o seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Não são mais esses deuses e ídolos antigos, não, o Deus de Israel será o meu Deus a partir de agora. E que esse Senhor, o Deus de Israel, me castigue, se alguma coisa que não for a morte, me faça separar, me apartar, ir embora para longe de você, minha sogra. Tendo escolhido viver com Deus, com o Deus de Israel, Ruth, ela conseguiu amar a sua sogra. A fé de Ruth em Deus dá a ela uma nova determinação, que era servir a Noemi. Olha, não insista comigo para te deixar. A fé de Ruth em Deus, essa nova fé, dá a Ruth uma nova direção. Olha, era seguir a Noemi, onde você quer que fores, ali eu irei. Essa nova fé de Ruth, essa fé em Deus, dá a Ruth uma nova dependência. Onde você viver, ali também eu viverei, e viverei contente. Dá um novo desejo. Olha, eu quero que o seu povo seja o meu povo. Sabe esse povo de Deus? Eu quero que seja o meu povo, eu quero estar com outras pessoas. E acima de tudo, dá uma nova devoção para Ruth. O seu Deus é e será o meu Deus. Eu adorarei apenas ao Deus de Israel, o único Deus. Essa nova fé dá uma nova dedicação. Olha, onde você morrer, ali eu também morrerei e serei sepultado. Que o Senhor me castigue, se algo diferente da morte me separe de você. Dá essa dedicação, desse cuidado pela sua sogra Noemi. Deus, ele transforma a vida de Ruth de tal maneira que ela decide amar a Noemi. Ruth, ela escolhe viver com Deus, e assim ela consegue amar e servir a Noemi. Ruth, ela escolhe ouvir o seu chamado, de ver a Deus como seu único e suficiente Salvador, de servir a Deus para servir outras pessoas, e não ver Deus apenas por aquilo que Ele pode dar. E dessa forma, Ruth, ela consegue amar a sua sogra, servir a sua sogra, consegue amar outras pessoas e servir a outras pessoas. A sogra que a nora amou, ela tinha, nós podemos dizer que a sogra tinha muitas qualidades, mas essas qualidades elas não eram bastante para manter as noras por perto. Veja, é certo que Noemi tinha assim suas qualidades, mas quando Noemi ela vira para as duas e fala assim, olha, podem voltar para a sua terra, o que a Orfa faz? Fala assim, não, você é muito legal, eu quero viver com a senhora. Não, ela vira as costas e vai embora. Porém, não foram as qualidades da sogra Noemi que fizeram Ruth ficar, e sim Deus do povo de Noemi que faz Ruth ficar e seguir a sua sogra. A única coisa capaz de fazer a nora amar a sogra de verdade e vice-versa. A única coisa capaz de unir em amor pessoas tão diferentes na mesma família é o amor que ambas nutrem pelo mesmo Deus. Somente Cristo salva, santifica, satisfaz e une os corações. Sabe como que termina a história do livro de Ruth? Capítulo de número 4, do verso 13 ao verso de número 17, vai dizer assim: Boaz levou Ruth para casa, e ela se tornou sua esposa, e quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz a um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família.
Que esse menino seja famoso em Israel, que ele restaure o seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois o filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê e aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhes deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Não se iluda, meu irmão, não se iluda, minha irmã, que netos, eles não vão unir sogras e noras. Muito pelo contrário, muitas vezes, netos dão até mais ênfase aos conflitos, principalmente na questão da criação, né? Olha, você não sabe cuidar do meu neto, olha, mas eu quero criar desse jeito, não é do jeito que você criou o seu filho. Enfim, né? Filhos também não unem pai e mãe, né? Aliás, pode separar ainda mais, né? Quantos pais e mães não se separam escondendo-se atrás dos filhos, né? Infelizmente são muitos. Veja, por exemplo, a síndrome do ninho vazio, enfim. O que alegrou Ruth e Noemi e as uniu ainda mais foi o nascimento de um resgatador para sua família, conforme dito no texto, né? A alusão é a Jesus Cristo, né? Em tipologia, que ele é o resgatador, aquele que restaura, que cuida de todos os seus filhos, do nascimento até a sepultura. A sogra que a nora amou só foi amada porque a nora amava o Deus da sogra. Cristo tem que ser o seu amor, só assim você deixará a amargura e vai se unir aos seus sogros ou à sua nora e genro e viverá com a esperança para o futuro. Essa é a lição da cena memorável da sogra que a nora amou. Que nós possamos então aprender muito mais com esta cena memorável, que nós possamos colocar Jesus, que nós coloquemos Deus como centro da nossa família. Não os velhos ídolos, não a casa, os familiares, os nossos próprios interesses, mas Cristo, que Deus seja o centro da nossa família, o centro do nosso lar. E assim teremos relações saudáveis de amor entre os nossos familiares, principalmente entre noras e sogras. Que Deus assim nos abençoe, que nós possamos meditar e refletir nesta mensagem, enquanto nós ouvimos o último cântico, nos encaminhando para o encerramento do nosso culto. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai
Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Uou, 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 Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus. Só existe um Deus no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou e o Senhor esteve conosco. Pai, que verdadeiramente nós possamos te buscar por tudo aquilo que o Senhor é. Que nós não o busquemos, ó Pai, por conveniência, Senhor, por aquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que o Senhor pode nos dar. Que nós, ó Pai, possamos estar com interesse de coração diante de Ti, Senhor, para Te louvar e Te bendizer, ó Pai. Senhor, nos ajude a não voltar a fazer o que o velho homem fazia, Senhor, mas nos ajude a caminhar segundo o alvo que é Cristo Jesus. Ó Pai, que nós possamos amar o Senhor acima de todas as coisas, para que os nossos relacionamentos familiares sejam construídos nessa base, a base do amor de Deus, o amor perfeito, Senhor. Senhor, obrigado por este culto. Obrigado por cada pessoa que esteve conosco, Senhor. Eu te peço agora que o Senhor nos despeça deste culto, Senhor, nos dando uma semana abençoada. E que o seu Senhor não voltar, possamos nos reunir mais e mais vezes durante a semana para te louvar e cultuar o seu nome. Abençoe o teu povo, fica conosco, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor te dê a paz, te faça prosperar em tudo. E a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, e sobre a Igreja de Cristo, família de Deus espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero te agradecer, você que esteve conosco durante esse culto, que tem estado conosco nas nossas celebrações. Estamos muito contentes, irmãos, em poder partilhar da palavra do Senhor
com os irmãos. Portanto, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, se inscreva e nos siga nas nossas redes sociais, que lá nós temos dado avisos aí sobre as nossas programações, que também são afixadas assim no final do culto, né? E fique ligado porque em breve nós teremos novidade. Que o Senhor assim nos abençoe, nos dê uma semana abençoada e espero te encontrar durante as atividades dessa semana. Uma boa semana e fica na paz de Cristo. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força